Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Primeiro dia útil da semana, 15 de junho de 2020. Nós vivemos desde a queda do homem, ou seja, o pecado original, em alternâncias de crises, tempos bons, mas todos eles, espiritualmente falando, perigosos. Todos eles lutam para naufragar a fé cristã, a fé em Deus, ou fazer com que o nome de Deus, o vivo e verdadeiro, desapareça. E com isso foram criadas religiões, foram criados deuses, santos e tantas filosofias. Tudo tem um intuito aparentemente bom, porém são conceitos humanos que saem de uma rebeldia natural contra Deus. Mas também sempre houve, Deus sempre preservou um povo para si. E este povo, ele tem fé, ele crê na verdade. Mas este povo é sempre assediado para deixar esta verdade. E o texto que nós vamos basear, ele fala mais ou menos disso. Colossenses 2, 8 e 9, olha o que ele diz. Cuidado que ninguém vos venha a enganar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado que ninguém vos venha enganar com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esta é a base aí. Por quê? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é na filosofia humana, não é nos filósofos, não são nas religiões, ainda que sejam elas evangélicas, não é nos rituais criados aí por tantas coisas que o homem desenvolve. Porque o texto lá, se eu continuar no verso 9, ele vai dizer que é em Cristo que o homem é aperfeiçoado. Por quê? Porque ele é a cabeça de todo principado e potestade. Quer dizer, todas estas coisas que estão no mundo, estas autoridades, sejam elas de quais natureza forem, quais o grau de governança, ou jurídica, seja, ou religiosa, tudo está sob o controle de Cristo. Parece que não, mas está. Então, ele é o cabeça de tudo isso. E não pensem que tudo que acontece neste mundo está sem a percepção dele. Ele está atento a tudo e um dia ele vai pôr fim a tudo isso. Mas enquanto o mundo continua, há um perigo eminente em tempo de crise política, financeira, religiosa. É onde os crentes mais têm que se cuidar. Porque nesse tempo, os falsos profetas se aproveitam para enganar a humanidade e procuram tragar, quer dizer, puxar para eles, para dentro do seu grupo, fazer proselitismo
com ofertas de soluções momentâneas ali para acudir aquele momento. E nesse sentido eles tornam Cristo apenas como um objeto de solução para problemas momentâneos. Por isso a palavra cuidado empregada no texto alerta para o perigo que ela tem como um indicativo de raptar, ou seja, vou tirá-lo daquele meio e trazer para o nosso, e aqui ele ficará englobado e escondido. Então isso, eles passam a iludir com ideias maravilhosas, porém apenas humanas, apenas temporárias. Então, esse cuidado é para que ninguém nos engane, ou seja, nos iluda com suas sutilezas filosóficas, que saem da cabeça de homens corrompidos pelo pecado, e não somente isso, são corruptos por natureza em seus pensamentos e procuram alixar outros para estarem ao seu lado. Por que eles querem aliciar? Porque eles se tornam então a potestade, a autoridade, e aí Cristo vai sendo esquecido. Por isso mesmo, ele fala que estas vãs filosofias são o quê? Rudimentos deste mundo. Ora, se pensarmos na incoerência humana, no conflito de suas ideias, no parecer contraditório que elas possuem em sua própria explanação, veremos que os rudimentos do mundo são realmente sem nenhuma sabedoria. Sem nenhuma sabedoria. É apenas coisa humana. Veremos o contraste desses rudimentos com a verdade da palavra de Deus. Quando se entende a palavra em toda a sua plenitude, percebe-se que nela não há nenhuma incoerência, ainda que alguns queiram encontrar. Ainda que alguns textos vão falar, mas isso aí foi apenas um momento. Mas não é verdade. Tudo que está na palavra de Deus é realidade. Não é sutileza, não é engano. Portanto, para se conhecer a plenitude divina de Cristo em tudo como realmente é, a palavra tem que ser entendida. O mundo, segundo a palavra de Cristo, está o quê? No maligno. Quando ele, Cristo, é o benigno. A potestade do mundo foi na cruz morrer para te salvar? Cristo foi. A potestade do mundo, ela te socorre realmente no seu pensamento, na sua composição, e te dá realmente, estende a mão para te socorrer, sem ter nenhum interesse? Claro que não. Então, esse contraste é estarrecedor e ao mesmo tempo, você pode observar que atrás do bem-estar que alguém te oferece, normalmente, claro que existem as exceções, não tem coerência, existem interesses. É um contraste, claro e estarrecedor ao mesmo tempo. Se você observar, por exemplo, a humanidade corre atrás do bem-estar e nunca encontra, mesmo em tempos de lazer e alegria. Pois sempre nestes momentos que ele tem de prazer e alegria, se faz necessário vários complementos que despertem a descontração, como bebida alcoólica em exagero, drogas,
jogos e tantas outras coisas. Isso aí faz parte para ter um momento de alívio e aparente paz. Isso aí não faz parte por prazer, por estar bem, mas é em busca de estar bem. No momento da carta à igreja de Colossos, a igreja estava sendo assediada para voltar às práticas rudimentares da religião, como a prática de certos rituais, até mesmo de cultos iguais se oferecem aos deuses pagãos. Por isso, a palavra que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é o Deus encarnado, é como se Ele está acima de tudo. Ele é o Deus encarnado. Então, nele habita toda a plenitude. Nele está a verdade. Não são nos ritos religiosos, não é em nada disso. E por que na época eles eram assediados? Eles eram assediados de duas formas, pelos fariseus, que não admitiam a existência de Cristo já cumprida, queriam que eles voltassem aos rudimentos da lei, especialmente a circuncisão, porque isto completaria a graça, e sem a circuncisão não haveria a salvação. Também havia o assédio para o sustento. Quem não adorasse aos deuses, aos rituais dos poderosos, não teria emprego e nem trabalho. Viria a fome, a escassez. Então procuravam forçar desta forma a negação de Cristo, porque ao passo que iriam se associar a estes rituais, a estes cultos aos deuses pagãos, normalmente estariam fazendo o quê? Negando Cristo. É como hoje os blocos carnavalescos. O que é que eles vão fazer na rua, numa época de pecado, somente pecado, onde o homem não vai ouvir de jeito nenhum a palavra de Deus, a não ser satisfação pessoal. Porém, é em Cristo que nós somos aperfeiçoados, e não nestes rituais, não nesta aparente religiosidade. Eu me lembro do tempo, eu fui diretor de RH, chefe de departamento pessoal, e quando um candidato a emprego se apresentava, ele ia preencher a ficha, o que é normal, e algumas perguntas eram interessantes, tais como cor, religião, escola que estudou, não era apenas o grau, e o endereço era muito importante. Por quê? De acordo com a região que morava, de acordo com a cor, com a religião e com a escola que estudou, ele não se enquadrava no conceito filosófico, humanístico, ideológico, ético da empresa. Por muito bom que ele fosse, profissionalmente falando, estas coisas impediam de ser empregado, de ser admitido. E tudo isso era uma análise para a contratação. E de acordo com a filosofia, eles eram ou não contratados. Aí, se alguém contratasse um que estivesse fora, ele se tornava responsável e às vezes até demitido por isso. Parece que a evolução extinguiu tudo isso. É um grande engano. Se percebermos, os métodos são diferentes, mas o assédio continua igual. A acepção continua igual. Tudo continua igual. É que hoje é mais camuflado. Mas lá no íntimo, quando você começa a conversar com as pessoas,
você vai perceber isso. O que ocorreu é que a igreja cedeu e se acostumou com os rudimentos do mundo. E por eles, vive um evangelho de aparência cristã, mas fundamentado nos rudimentos elementares do mundo. Claro também é que ainda há os fiéis e verdadeiros que não se deixam iludir com as promessas do mundo. Portanto, em tempo de crise, é quando os cristãos verdadeiros mais precisam ser vigilantes para não serem envolvidos com tudo isso. Permanecer em Cristo e na sua palavra é que traz o livramento do juízo eterno, por consequência, a salvação eterna. E é o que te traz força, suporte, determinação para, em tempo de crise, continuar firme na fé, sem vacilar, e vigilante para não cair no assédio maravilhoso, porém ilusório. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.